alguns já devem ter lido aquilo que tem saído aí de publicações, onde eu quis tentar traçar alguns paralelos, né? Tentar trazer a questão do e-social mais próximo daquilo que a gente eventualmente conhece, né? Então, em relação ao e-social, né? Aqui a gente tem um diagrama, né? Que alguns têm desenhado, alguns têm pensado, alguns têm tido pesadelos, né? Que mostra alguns pontos aí do que deve ser o e-social, né? Alguém tem alguma ideia de onde está o começo do fluxo que a gente deve seguir para o e-social? Ótima pergunta, né? Pois é. Vamos tentar ajudar um pouquinho nas respostas, né? Como é que a gente faz para conseguir entender o que a gente precisa fazer para conseguir chegar no fim desse túnel aí que parece bem comprido? A nossa proposta é comparar o que a gente já conhece e que é do nosso meio hoje, aquilo que a gente já está acostumado, aquilo que a gente se sente confortável, né? A NFE, né? A Nota Fiscal Eletrônica está com a gente desde 2006, para alguns há menos tempo, né? Dependendo do seu ramo, mas é um projeto do âmbito do SPED que já está totalmente consolidado. É um projeto que permeia a nossa vida hoje. Quando a gente faz uma compra online, num site, vai receber uma mercadoria, a gente recebe um DANF, aquilo gerou uma nota fiscal eletrônica. Então isso está na nossa vida. A gente seja como cliente, a gente seja como funcionário de uma empresa que precisa prestar obrigação, a gente entende um nível um pouco maior, um pouco menor, dependendo da nossa função, da nossa atribuição, como funciona a nota fiscal eletrônica. Então, a ideia aqui é a gente ter, no primeiro momento, semelhanças, depois, no segundo momento, as diferenças, né, que vão nortear para aquelas pessoas que ainda não estão bem confortáveis com o que vem por aí do e-social, para que elas tenham um pouquinho mais de norte, né, para tentar dirimir os pesadelos. Primeiro recado, né? Assim como a gente lá no começo da NFE, a gente também dizia, né? A legislação não muda. O e-social ele não vai trazer uma nova legislação que vai mudar aquilo que hoje o setor de RH faz. No princípio não é isso. Alguma coisinha pode mudar para facilitar a entrada do e-social, mas a tendência é que, assim como na NFE, que ainda é regida pela nota fiscal papel, convênio sem número lá de 1970, em grande parte, a tendência é que a legislação ela se mantenha como ela vem acontecendo, né? Então, a gente hoje ainda é regido pelas mesmas regras para emitir uma nota fiscal e, da mesma forma, a gente também vai seguir sendo regido pelas mesmas regras para fazer a admissão de um colaborador, para fazer uma comunicação de acidente de trabalho, né, para registrar um evento de férias, enfim. Né. Bom, outra grande semelhança que tem nos projetos e que já começa a chamar a atenção aqui para o pessoal, né, a questão da centralização das informações. Então, isso permite, como acontece hoje na NFE, em alguns momentos em maior, em outros menor grau, às vezes até a critério de cada CEFAS, pode ser feito o cruzamento das informações. Então, aquilo que a NFE está informando no evento da autorização dessa nota, da circulação da mercadoria, vai ser cruzado depois com o que o contribuinte está declarando lá na EFD, CMS-IPI dele, na EFD contribuições dele. Nada impede que o e-social provenha essas mesmas informações para fazer um cruzamento, por exemplo, contra a Previdência Social, né, contra o Ministério do Trabalho, enfim, para que aquelas obrigações que já são de legislação e que a empresa deve cumprir, seja no recolhimento lá do FGTS, no recolhimento do INSS, e que ela está declarando nos eventos do e-social que está fazendo, isso está sendo contabilizado corretamente também na visão do Ministério do Trabalho e Emprego, na visão da Previdência Social. Então, isso é uma outra grande semelhança que tem entre os projetos, né, no sentido de que eles podem e têm toda a possibilidade técnica de fazer isso, e nada diz que não deverão fazer, né, fazer esse cruzamento das informações. Bom,
tentar deixar o pessoal que ainda não viu nada de E-Social um pouco mais confortável, a gente pode dizer que, assim como a nota fiscal eletrônica, o E-Social também vai ser baseado em eventos. Então, o que isso significa, né? Para o pessoal que é um pouquinho mais técnico, o pessoal do TI que está por aí também, a mecânica de conversa entre a empresa e os entes que estão relacionados ao E-Social, ela tende a ser a mesma que hoje existe na NFE. Né? Então, a transmissão de eventos, conforme eles forem acontecendo, vai sendo realizada com um ambiente que está sendo provido nacionalmente. Né? A forma de comunicação é a mesma, então o projeto de NFE, que hoje praticamente todo mundo tem, ele deve prover o subsídio técnico que vocês vão precisar para poder implantar essa forma de comunicação com os entes do E-Social, né? Que é o XML, é um padrão de mercado, e é salutar que ele continua sendo adotado de forma geral nas soluções. Né? Então, isso é uma grande vantagem, né? A comunicação ela já vai ser padronizada nesse sentido. Né? E a questão dos eventos, ela ajuda no sentido de a gente poder fazer com que a comunicação aconteça no momento em que os processos realmente estão tomando rumo dentro das empresas. Né? Estou fazendo uma admissão, naquele momento da admissão isso já é um evento por si só. Né? Dentro do processo ele já é um evento. Ele tecnicamente também se transforma num evento que vai ser transmitido para o ambiente do social. Bom, como eu mencionei anteriormente, né, foi dada a mesma abordagem para o provimento dos ambientes. Né? Então, o cérebro hoje está provendo os 2 ambientes nacionais. Claro que o pessoal que trabalha com nota fiscal eletrônica vai lembrar também que a Cefaz também faz o recebimento das comunicações de nota fiscal eletrônica, mas como o E-Social ele é um projeto de âmbito essencialmente nacional, ele não tem envolvimento direto dos entes estaduais, né? Então ele compartilha, vamos dizer assim, a estruturação de um ambiente nacional da mesma forma como foi feito na nota fiscal eletrônica pelo cérebro. Né? Então ter o mesmo ente também nacionalmente provendo essa estrutura vai ajudar que o mecanismo seja parecido e trabalhe da mesma forma, e a gente tenha confiança de que se eu já tenho um processo que hoje funciona e funciona muito bem, que é o da nota fiscal eletrônica, tudo indica que no E-Social vamos ter da mesma forma. Da mesma forma, né, gestão do projeto. Né? Os 2 projetos, eles receberam uma gestão que tem um viés técnico. Né? Então, isso vai ajudar o pessoal do TI, que vai acabar ficando encarregado de carregar esse piano, né, de resolver esse pepino, que é a implantação em si do E-Social, o que fazer, onde conectar as interfaces, o que fazer para conseguir enviar, enfim. Então, como a gestão é técnica, a gente consegue ter um subsídio técnico bom, como a gente teve na nota fiscal eletrônica, né, com manuais claros, precisos, uma gestão que escuta as questões que são levantadas, como até hoje a gente vem tendo ajustes na nota fiscal eletrônica também em função do comportamento mesmo das empresas. Então, isso tudo é indicação de que deve se manter. Da mesma forma, os 2 projetos eles também têm a característica de serem implementados em fases e em etapas. Né? Por que fases e etapas? Né? Já no começo da nota fiscal eletrônica, se tinha uma ideia de que ela entraria no primeiro momento com algumas funcionalidades e isso seria incrementado para não gerar aquele impacto tão forte, contundente no primeiro momento para todo mundo. Né? Bom, uma primeira diferença diz respeito aos entes envolvidos. Né? Na nota fiscal eletrônica, nós temos 2 principais entes, a Receita Federal do Brasil e as Secretarias da Fazenda. Alguns podem dizer, mas são 27 Secretarias da Fazenda, né? Então eu tenho 28 entes envolvidos. Bom, quem emite notas para todo mundo, para todos os estados, eventualmente tem. Mas, de qualquer forma, vamos dizer assim, a nota é a mesma. Né? Então, é a Cefaz que está recepcionando. Dependendo de qual estabelecimento eu mando, é um ou outro. Né? Mas, no E-Social, a gente tem 4 entes. Né? No E-Social entra, além da Receita Federal, que é o ente que está em comum nos 2 projetos, a gente tem o Ministério da Previdência, a gente tem a Caixa Econômica Federal e a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego, né? A Previdência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, isso demonstra que o envolvimento, tanto dentro das empresas quanto no âmbito nacional, é maior. Né?
Deixa de ser uma questão puramente fiscal, como é a nota fiscal eletrônica, e passa a ser uma questão trabalhista e muitas outras coisas mais, né, como é o social. Então, não é só a questão trabalhista, mas também tudo aquilo que envolve esses 4 entes que têm grandes expectativas no projeto. Bom, momento de registro de evento é uma outra grande diferença, né? Na nota fiscal eletrônica, a gente precisa registrar o evento antes de poder proceder com a operação. Isso é mandatório, diz a legislação. Eu não posso fazer nada se eu não tenho autorização da CEFAS ou da Receita Federal para fazer aquilo que eu estou pedindo para fazer. Se a nota não autorizou, não circula mercadoria. Ponto final. Né? No E-Social não é bem assim. No E-Social a gente pode ter registros que ocorrem antes e depois dos fatos. Na verdade, o que acontece é uma comunicação. Né? O E-Social ele não vai se intrometer, ele não vai interferir no processo da empresa. Não é esperando uma autorização do E-Social que eu vou poder decidir se eu vou contratar ou não uma pessoa. Eu admito aquela pessoa e eu comunico isso ao ambiente do E-Social. Como hoje eu faço um registro na carteira de trabalho. Né? A questão é, por legislação, eu tenho determinados prazos para fazer isso. Esses prazos continuam valendo. Né? A questão é, eu não preciso do amém do E-Social para poder seguir adiante. Então isso dá uma certa flexibilidade e vai inclusive nortear algumas outras diferenças que a gente vai ver em seguida aí. A gente tem que se preocupar em qual tipo de contingência eu vou usar quando eu não conseguir me comunicar com a minha CEFAS, porque se eu não fizer isso, eu não emito a nota, o meu caminhão fica parado e eu não vou a lugar nenhum. Né? No caso do E-Social, não existe ambiente de contingência. O E-Social, como ele presume que ele vai receber comunicações, se o cliente, se o informante, né, ou se o próprio ambiente do social não conseguir comunicação, não conseguir receber essa comunicação naquela hora, tudo bem. Né? Ela tem que ser comunicada no prazo factível. Se ela não for por uma questão de dificuldade de comunicação, o que importa aqui é um recado importante que a gente tem que deixar é o seguinte: não ter contingência porque é uma questão de comunicação, tudo bem. Isso não impede que eu precise fazer as tentativas. E de preferência registre isso para depois poder informar para esses senhores, excelentíssimos que estão aqui na frente, que estão gerindo o projeto, que eu tentei, que não deixei passar o prazo e depois eu tentei dizer que, mas eu estava sem comunicação. Estão aqui os recibos da minha tentativa de comunicação que eu não consegui contato com o E-Social. Então é importante, mesmo sem ter contingência, tem que se prestar uma atenção especial no sentido de ter os registros de que se tentou fazer as coisas, né? Para que depois a gente não tenha surpresas para uma eventual auditoria ou questionamento. Então, a NFE são fatos aleatórios. Eu preciso despachar uma mercadoria agora, preciso transferir para algum lugar, vendi para o cliente, o fato acontece, e aí eu preciso emitir uma nota. Né? O E-Social, ele faz parte, teoricamente os fatos dele fazem parte da rotina da empresa. Eu tenho admissões, eu tenho demissões, eu tenho comunicações de férias, processos mensais, folha de pagamento, processos avulsos, demitir uma pessoa, né, comunicação de assistente de trabalho. Esperamos que nunca aconteça, mas acontece, né, mas é um fato aleatório. Então, na NFE são grande maioria aleatórios, alguns deles podem até ser mensais, emitir uma nota de crédito, de imobilizado, enfim, alguma coisa assim. E no E-Social, a tendência é que é o contrário. A maior parte dos eventos vai ser desvinculada de uma rotina mensal, exceto salvo algumas exceções aí, como folha de pagamento. A nota fiscal eletrônica, ela não dá abertura para a gente fazer grandes identificações ou exclusões. A gente não exclui uma nota do ambiente depois que foi transmitida, a gente pode no máximo cancelá-la se não houve circulação de mercadoria. Né? A gente pode gerar uma carta de correção para mexer naquilo que eventualmente não impactou em tributação. Né? Já no E-Social, como eu fiz uma comunicação, se eu errei nessa comunicação, eu vou lá e retifico ela. Assim como eu fiz uma comunicação que eu admiti alguém. Legal, trouxe mais uma pessoa para trabalhar comigo, eu admiti essa pessoa. E a pessoa não aparece. A pessoa muda de ideia e vai embora. Né? Então eu vou lá e excluo aquela comunicação. Bom, esses caras estão comparados. Né? A ideia aqui era fazer um briefing, né? No sentido de poder mostrar para vocês e dar um norte para aqueles que ainda não conseguiram encontrar lá na primeira slide, no desenho, por onde começar dentro da social. Né? Que, enfim,
Algumas coisas que a gente conhece da nota fiscal eletrônica, elas podem e devem ser utilizadas para a gente poder ter uma massa de informação maior para implantar um projeto de apoio social. E algumas coisas a gente tem que entender que são diferenças, a gente respeita e tentar fazer o melhor uso possível dessas diferenças no sentido de evitar algum percalço aí que aconteça por pensar parecido demais com alguma coisa que eu já tenho dentro de casa. Bom, e agora? Né? Entendi um pouquinho melhor, já sei o que me espera, eu tenho uma noção, sei por onde começar, sei o que perguntar, o que eu faço? Né? Bom, o que a gente pode recomendar é o seguinte: grupos interdisciplinares de trabalho. Está todo mundo vendo, todo mundo percebendo que o E-Social não vai ser só tarefa da RH. Então o RH não tem que estar sozinho nessa parada. Né? RH, financeiro, TI, entre outros. Né? O pessoal tem que sentar em volta da mesma mesa e conversar bastante. Conversar bastante, muita comunicação. Né? Trabalho colaborativo, de novo, não vai ser aquela coisa de cada um faz o seu. O RH fez o seu papel, terminou, o financeiro fez o seu papel, terminou, a tendência é que tenha problemas. De novo, é todo mundo em volta da mesma mesa fazendo o mesmo projeto. Estratégia de futuro, que está entre aspas, inclusive, porque é uma expressão que merece uma explicação rápida e remete de novo à NFE. A NFE ela começou de uma forma e evoluiu, seja por uma entrada faseada dos seus processos, seja por modificações que foram acontecendo ao longo do tempo. O cancelamento de nota fiscal eletrônica no começo era feito de uma forma, passou a ser feito de outra depois. Mudou, ele não era um evento, passou a ser um evento da nota, ficou registrado. Né? Essas coisas podem acontecer com o E-Social, é natural que aconteça em um determinado momento do tempo. O projeto está começando, ele vai entrar de uma certa forma, e conforme a gestão do projeto for percebendo o andar dessa implementação e as dificuldades que as empresas estão passando, pode ser que o projeto seja ajustado. Então, qual é a recomendação aqui, estratégia de futuro? Pensar o projeto da forma mais flexível possível, para que vocês possam mexer um pouquinho o volante para cá, mexer um pouquinho o volante para lá, para tentar se ajustar de uma forma menos dolorosa aquilo que pode vir aí para frente de novas notas técnicas, recomendações, ajustes, enfim, que venham lá da gestão do projeto. Uma coisa é dizer que o ambiente muda e gera impacto. Eu prefiro dizer que o ambiente evolui. Conforme o projeto da nota fiscal eletrônica foi entrando em produção nos diversos segmentos de mercado que hoje a gente tem no país, foi se percebendo algumas necessidades que geraram essas evoluções. Então, a mudança nesse caso ela tem sido bem-vinda. Ela tem sido sempre para evoluir, para, em alguns momentos, até simplificar, em outros, deixar mais robusta essa mecânica que hoje permeia a nota fiscal eletrônica no país.